Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre todos e todas. Sou o presbítero Clóvis, mais uma vez estou aqui com o presbítero Luiz Cláudio. Graça e paz a todos da parte de Cristo e continuamos com os discípulos a caminho de Emaús. Continuemos a caminho de Emaús nós também. Cristo pergunta para eles quais palavras eles trocavam pelo caminho e Cleopas fala para ele: mas você somente é estrangeiro, peregrino em Jerusalém e não conhece, não chegou ao seu conhecimento todas essas coisas. Você não é um estrangeiro, você é um peregrino e não sabe tudo o que aconteceu em Jerusalém nesses dias? E Jesus pergunta: quais? É interessante porque eles pensaram que Cristo era um estrangeiro, um peregrino, um forasteiro, um residente. O termo aqui é o termo paroikos em grego. Oikos é casa e pará é ao lado, ou seja, aquele que habita ao lado, ao pé da letra, ou seja, um residente, um forasteiro, um peregrino, está ali só de passagem mesmo. E é muito interessante isso, porque Cristo, em sua humildade, em sua compaixão, caminhando com eles o identificam com a figura humilde e simples de um estrangeiro, de um peregrino. E o termo estrangeiro é um termo extremamente emblemático. Identificar o Cristo como um estrangeiro, neste contexto, assume uma riqueza expressiva muito grande. Por quê? Porque talvez a maior esperança daqueles judeus contemporâneos a Cristo fosse justamente a da vinda do Messias, né? À medida em que Judá passa a sofrer o domínio de povos estrangeiros, primeiramente dos babilônicos, depois dos gregos, já no reinado de Ptolomeu, e depois dos romanos. À medida em que Judá passa a sofrer a opressão de impérios estrangeiros, floresce com muito mais força a sua esperança messiânica. E eles se identificam como estrangeiros justamente o Messias que havia sido prometido por Deus, que haveria de redimir o povo, né? Por isso que essa expressão, és tu estrangeiro, expressa um ceticismo, uma ignorância, um descuido com a figura do Cristo, assim, extremamente expressiva, não é? Expressiva. Não é? Mas o mais maravilhoso é que Deus se permite. E na figura do Cristo, Deus está se permitindo ser identificado até mesmo como estrangeiro. E o estrangeiro é algo muito emblemático, porque desde o Antigo Testamento Deus se mostra para Israel dizendo que Israel deveria cuidar dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Porque foi estrangeiro, escravo no Egito. Tema extremamente atual. Extremamente atual. Extremamente atual. Um exilado. E que os nossos chefes de estados tidos como cristãos não tranquem as portas para tantos imigrantes que advêm desses contextos de guerra, de calamidade natural e que batem as portas de suas nações pedindo albergue, né? Essa abertura para o estrangeiro está nos relatos mais remotos das Sagradas Escrituras, né? Sim. Esse cuidado mesmo, esses que vêm se abrigar, né? O próprio Cristo, né? Fugindo
como criança. Como criança, foi imigrante também. Jesus, sua mãe Maria, seu pai José também foram imigrantes estrangeiros no Egito, né? Também foram estrangeiros no Egito, fizeram refugiado, né? E caçados politicamente, perseguidos pela espada de Herodes. Nós vemos isso, o amor de Deus aos refugiados, o amor de Deus. Jesus sabe o que é ser estrangeiro, peregrino, refugiado, imigrante. Ele sabe o que é pedir albergue em terra estrangeira por estar com a vida à iminência de ser atirada por conta de razões políticas, ideológicas. Ou seja, é um Cristo que se identifica até mesmo nesses aspectos da nossa vida, né? Ele, enquanto homem... Até essa dor, a dor que o refugiado vivencia hoje, Cristo a entende e tem como consolar os refugiados, porque até essa dor ele já vivenciou. E é interessante também a figura do Cristo como um estrangeiro, porque eles todos estão no caminho. E isso já aponta também para a nossa condição no mundo. Sim. Nós, como estrangeiros, Perfeito. O salmista dizia no Salmo. Nós somos peregrinos também. Peregrinos. Nada nesse mundo nos é estável. Isso mesmo, porque a própria palavra aqui você pode traduzir como peregrino, estrangeiro, forasteiro, alguém que habita ali, mas só de passagem, um hóspede. É o termo que o próprio Pedro vai usar e falar: nós somos, párocos nesse mundo. Nós somos o quê? Peregrinos nesse mundo, estrangeiros. E o termo peregrino, quando aplicado a nós, revela o aspecto mais sensível da nossa condição humana. Da nossa condição humana. Porque somos passageiros dessa vida. Embora eles não conhecessem que era o Cristo, é interessante porque o Cristo tornou-se homem e assumiu a nossa condição de peregrino. Perfeito. O que o salmista dizia no Salmo 119. Ele dizia, sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Estou aqui como um forasteiro, como um hóspede, indo para a minha pátria definitiva, numa breve e repentina passagem. Então dê para mim tudo aquilo que é eterno, Senhor. Sou breve, mas dê para mim, nessa minha caminhada de forasteiro, dê para mim tudo que é eterno. Pode falar. E ao dizer, és tu peregrino por essas plagas, por essas terras, eles estão quase que negando também a sua própria condição, que era a condição de peregrino. Emaús, a cidade, o vilarejo para o qual iam, e que certamente tinha como moradia e habitação, não era uma habitação eterna. Era também apenas uma passagem. Eles não eram temporários, eles não eram moradores permanentes de Emaús. Emaús seria apenas um ponto de passagem. Por quê? Porque nesta nossa existência estamos todos condicionados estamos todos submetidos à condição de peregrino. Aquele poema do John Donne, que depois inspirou o Hemingway, Por quem os sinos dobram, John Donne, um poeta inglês, barroco inglês lá do século XVII, John Donne, século XVII, salvo engano, escreveu um poema belíssimo, por meio do qual ele revela a nossa condição. Em sua cidadezinha havia sempre o hábito de se tocar os sinos quando alguém partia, quando alguém morria, E a partir desse badalar dos sinos ele escreve uns versos belíssimos, dizendo aos seus interlocutores: não perguntem por quem os sinos dobram. Os sinos dobram por ti, os sinos dobram por mim, porque aquele que se vai definitivamente desta vida já revela a nossa condição. Somos todos peregrinos neste mundo, nessa existência. Estamos por aqui de passagem. És tu peregrino?
mas qual de nós não é? Mas quem E de nós Cristo, não é? para nos salvar, ele assumiu essa condição de peregrino. Ele não nega. Tornou-se peregrino. Sim, ele não nega. Tornou-se peregrino a ponto de ter uma vida curta e experimentar a morte. Ele tornou-se tão peregrino que ao longo do seu ministério público ele sequer teve um endereço fixo. Uma noite habitava, um dia passava a noite na casa de um, outro na casa de outro. Endereço fixo ele não tinha. Residência definitiva ele não tinha. Isso até revela e que isso a nudez dele. nos inspire. Nem a sepultura foi para ele uma morada definitiva, porque ele fica ali apenas 3 dias, para depois ressurgir dentre os mortos e ascender eternamente à presença do Pai. Nem a sua sepultura foi uma moradia definitiva. Uma moradia breve também. Breve, durou apenas 3 dias. Bom, muito obrigado. Que continuemos a caminho de Emaús. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Cristo.